Fala comigo, intangível, porém real. Fica tranquilo que você vai entender. Olha o texto que nós vamos estudar. Hebreus capítulo 12, verso 14 até o 17 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o direito, ou o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis, que querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou diligentemente com lágrimas, ou ainda que com lágrimas o tivesse buscado. Quero te convidar, põe a mão sobre o seu coração. É necessário, e aqui está alguém que vai pregar essa palavra, mas esse que vai pregar a você tem consciência de que só tem uma pessoa que pode ser o ministro a levar essa palavra ao mais profundo do seu coração, e esse ministro se chama Espírito Santo. E que o Espírito Santo possa mover agora a seu favor e possa levar essa palavra a ponto dela ser como uma espada de dois gumes, que penetra o mais profundo da alma humana, que trabalha no mais profundo do interior do ser humano, trazendo vida e exercendo ou executando aquilo para qual ela foi designada. Deus amado, Espírito Santo, visita as nossas vidas agora, de uma forma poderosa. Cada um que está conosco agora, seja, Deus Pai amado, visitados pelo Teu poder, que a mão poderosa do Senhor, Pai amado, possa, em nome de Jesus, ser derramada sobre eles, que a graça do Senhor seja derramada sobre eles, através dessa palavra, que seja revelada a eles, trazida a eles o entendimento que eles necessitam, que nós necessitamos, em nome de Jesus. Amém, amados? Preste atenção, vamos entender, para alguém que porventura precise, o que é intangível? Aquilo que não pode tanger, não pode ser tocado, que não pode ser pego, sentido, intocável. Isso é algo intangível. Inclusive é o tema da nossa palavra, você vai entender daqui a pouco por quê. E a Bíblia fala sobre que alguém profanou, fala sobre Esaú, traz-se Esaú na conversa. E o que é profanar? É tratar com irreverência, é desrespeitar a santidade de. E inclusive eu quero aproveitar aqui para louvar a Deus por esta igreja, onde nós temos estado há anos, e quanta reverência, quanto cuidado, quanto temor, como é gostoso cultuar a Deus ao seu lado, porque você senta realmente para receber de Deus e não para fazer outra coisa. Graças a Deus por isso. Amém? Então, não é algo que aqui se vê a irreverência, o desrespeito, de forma nenhuma. Aqui se vê o contrário. Graças a Deus. Amém? Mas nós vamos aprender e entender mais. E o texto fala, nós vamos voltar para o texto, ele fala sobre paz, ele fala sobre perdão, ele fala sobre nenhuma raiz de amargura, e ele fala sobre não ser devasso ou profano. Agora, preste atenção, todas essas quatro, vamos chamar de coisas, de ações, elas são intangíveis, mas elas são reais. Como que você entende, por exemplo, paz, que é intangível, e como que você pode entender ela? Quem aqui já veio a um culto perturbado, inquieto, agoniado, às vezes com dor, e aquilo tirava a sua paz, e você veio e a presença de Deus agiu na sua vida, ou você orou na sua casa. Vou dar o exemplo do culto, que nós estamos num culto, e você sai daqui, fala, meu Deus, como eu estou leve. Quem já passou por isso? Levanta a mão. O que aconteceu contigo? Você teve uma experiência com algo que esse texto fala, que é paz, algo que é intangível, mas ele é real, ela é real. O perdão é a mesma coisa. Você sabe que você errou com Deus ou com alguém, e aquilo está te matando por dentro. Quem tem temor a Deus sabe o que eu estou falando. E aí você tem um momento com Deus, você pede perdão a Deus,
E você sente que você foi perdoado, ou aquela pessoa, ela te libera perdão, e você parece que tira uns 1000 quilos das tuas costas. Nada daquilo foi visto com os olhos ou pego com a mão, porque é intangível, mas é real. Aí a Bíblia fala da raiz de amargura. A gente conhece a raiz de pé de árvore, a gente conhece a raiz da mandioca. Quem não gosta da raiz de uma mandioca num churrasco, diga aleluia. Até alguns irmãos que eu quero nomear para você convidar em casa, você não pode matar um carneiro, tem que ser um boi. Mas eu dou uma lista para vocês, eles estão no louvor, os irmãos. Alguns que eu conheci hoje. Mas não é que você não pode convidar, você convida, são gente boa, só que não mata carneiro, mata boi. Os irmãos são bons. Um fica ali, tá por ali assim, ó. Essa turminha daqui, ó, os perigosos. Aí a Bíblia fala para você não deixar nenhuma raiz de amargura dentro de você. Mas que raiz? Você não pode ver, você não pode tocar. Mas a amargura, ela existe. Ela é intangível, mas ela é real. E a Bíblia diz, não seja, no texto, devasso ou profano. E é o que nós vamos falar daqui a pouquinho. E o texto, ele entra e apresenta o exemplo de Esaú para nós. Ele fala de perdão, de raiz de amargura, fala de você buscar paz, mas depois ele entra e coloca um personagem. E aqui eu quero confessar algo para você. Por muitos anos eu me perguntei, o que tem a ver Esaú com esse negócio? Não sei se você é um estudioso, você já chegou a se perguntar, o que tem a ver Esaú? Eu já preguei essa palavra, inclusive aqui, ó, mas eu não chegava, eu não ia até Esaú. Eu ficava até a raiz de amargura. Aí Deus me incomodou esses dias e falou, e eu falei, mas por que Esaú nesse negócio? O que tem a ver Esaú nesse negócio? Esaú, inclusive, ele encerra a sua história pulando, abraçando seu irmão, perdão, ou seja, você tinha raiz de amargura, ele resolveu, tal. Mas nós vamos entender daqui a pouquinho, você vai entender. Mas se você tem essa pergunta, você vai ter uma resposta. Todas as respostas? Não, mas uma você vai ter hoje. Preste atenção. E o que fez Esaú? O que ele tratou com desrespeito? No que é que ele foi devasso ou no que é que ele foi profano? Muito sério isso. E uma pergunta para nós, que nós temos que... Esaú tratou com desrespeito algo que é intangível, que você não vê, que você não toca, que você não pega, mas ela é real. Tão real, que a Bíblia diz que com lágrimas ele busca por aquilo de volta, arrependido, mas ele já tinha feito o negócio. Tem coisas que você não pode deixar passar, que pode não dar mais tempo. Eu vou te dar um exemplo aqui. Para não colocar ninguém como exemplo, vou colocar eu como exemplo. Se você imagina que se eu viesse a falecer, o que você ia levar no meu velório? Eu acredito que algumas coroas de flores, algumas flores você ia levar lá, não ia? Deixa eu dizer uma coisa para você, não faz isso não. Você vai me dar flor, dá enquanto eu estou vivo. Eu vou poder sentir o aroma, eu vou poder olhar para a beleza dela, porque eu morri. Para que eu quero flor? Se eu morrer, queridos, vai lá e adora o Senhor no meu velório. Exalta o Senhor, porque vai ser alguém que foi para o céu, não que foi para o inferno. Faz uma adoração a Deus lá. Uma flor me dá enquanto eu estou vivo. Outra, não vai lá chorar. Eu estou me colocando como exemplo, aí você pensa nas pessoas. Para mim não falar de ninguém, eu estou falando de mim. Aí você ama aquela pessoa, não vai lá. Eu infelizmente ou felizmente, pela função, pela missão, vivi muitos velórios. E se tem umas coisas que acontecem, a pessoa vir encostar em você chorando e falar assim, bispo, pastor, eu devia ter amado mais, eu devia ter dito tal coisa, eu devia ter dado mais tempo, eu devia tal. Não dá mais tempo, já foi. Então, se você quer fazer, faz agora.
Se você quer falar que me ama, não fala o dia que eu morri, fala hoje. Você quer expressar algo para alguém? Faz agora, faz hoje. Não espera amanhã. Amanhã você pode não estar vivo, ou pode ser a pessoa, a gente não sabe. Então, se tem algo que você precisa fazer, tem que ser agora. Não adianta. Quando der, talvez nunca mais dê, queridos. Então, ame mais, perdoe mais, abrace mais, pelo menos quem você puder abraçar. Expresse mais o que você sente hoje. Porque a Bíblia dá um exemplo, uma das coisas que nós vemos nesse texto, que é o que nós menos vamos falar, mas nós precisamos falar. É um homem arrependido, e que com lágrimas, a Bíblia diz, com diligência ele busca aquilo, mas não dava mais. Não teve mais como. Por quê? Porque ele fez um negócio, daqui a pouco a gente fala do negócio. Ele pactuou algo. Daqui a pouco você pactuou, naquele tempo, é o tempo da lei. Hoje nós temos o tempo da graça, você pode pedir perdão, recomeçar. Olá, mamãe, olá. Olha ali, perdeu. Pode pegar tranquila. Pronto. Eu vou contar, eu não ia contar, mas eu lembrei agora. Estávamos nós hoje reunidos com o louvor em casa, aproveitar um pouquinho, e a Diana cuidando da filha com muita excelência, pode ver no culto quanto ela cuida, né? E ela se sente tão bem que quando nós falamos, vai chegar a hora de servir, e as crianças primeiro, na hora o Alfredo correu, Diana, deixa comigo a filha. Eu vou defender ele e falar que eu faria a mesma coisa. Temos que ser inteligente, temos que ser sábio, amém, queridos? Brincadeiras à parte, voltando para a palavra, então, faz hoje, não adianta querer fazer depois, talvez não dê tempo, gente, amém? Não deu tempo para Esaú, não deu tempo. Agora, a gente está falando de Esaú, e eu quero te fazer uma pergunta, teria Esaú praticado algo que nós também praticamos? Não, bispo, eu não sou profano, não, bispo, eu não sou, qual que é a outra palavra? Devasso, não, eu não sou, mas o que ele fez de devassidão? O que ele fez tão grave de profano? Ele não jogou pedra na cruz, ele não destruiu igreja, ele não matou ninguém como Caim. O que ele fez, meu Deus, que foi considerado profano, ele foi considerado devasso por causa daquilo? Porque a gente olha essas palavras, profano, devasso, acha que é um negócio enorme. Profanar é ser desrespeitoso. Agora, o que foi que ele profanou? Aí eu quero te dar um exemplo aqui de intangíveis, de coisas intangíveis. Deixa eu te falar algo, presta muita atenção, que isso aqui é a chave para você entender o que você está ouvindo. A fé é intangível. Você não vê, você não pega e você não toca. As promessas que Deus tem para você estão escritas num livro, mas você não pega, você não apalpa, você não toca, você não sente. Paz, você não sente. Perdão, não dá para pegar ele, colocar numa caixinha e levar para casa, igual você faz com um sapato. A eternidade, a nova Jerusalém, deixa eu dizer uma coisa para você, a salvação é algo intangível. Davi um dia orou por 3 coisas que não se sente, que não se pega. Senhor, não me lances fora da tua presença. Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Senhor, restitui, devolve para mim a alegria da tua salvação. 3 coisas que são intangíveis, mas ele entendia que elas são reais e que ele precisava daquilo para ele. O que foi de tão grave que fez Esaú para que Esaú estivesse nesse texto? Esaú, ele nasce primeiro que seu irmão Jacó, e Jacó sai grudado no seu pé. O texto você pode encontrar em Gênesis. Havia uma briga dentro do ventre dele já. E ali, Esaú cresceu, e Jacó também, e Jacó cresceu com aquele entendimento: o meu irmão mais velho tem a benção.
A bênção é algo intangível, mas é real. Ele nasceu primeiro. E o principal significado do nome dele não é só enganador, mas sim usurpador, alguém que encontra uma forma de usurpar, e ele usurpa o direito do outro. Ele arma uma armadilha. Ele não pagou os anos em que ele também foi usurpado, enganado à toa, porque ele foi mal naquele momento, mas ele foi mal desejando o bem. Ele queria algo que era bom, ele queria a bênção, mas que naquele tempo não era o tempo da graça, só pertencia a um que nascia primeiro, e ele queria aquilo. E quando ele vê seu irmão vindo do campo com fome, ele chega e fala: ó, preparei o que você mais gosta, um guisado de lentilha, só que quero negociar com você. Ele fala: te dou, come à vontade, se satisfaz. Aqui, ó, sente o cheiro que você gosta tanto. Ó, está quentinho, tempo do frio, está quentinho, preparei para você. Ó, pega no prato, toca. Você pode sentir? Estou sentindo. Sentir o cheiro? Senti, é o tempero que você gosta. Eu só quero algo que você não pode ver, não pode tocar, é intangível. E naquela hora, pensamento meu, conjectura minha, ele deve ter pensado assim: direito de primogenitura, não usufruo disso, não posso tocar, e só vou poder usufruir o dia que meu pai morrer. Ei, cuidado, porque a eternidade é desse jeito. Você não vive a eternidade. Você não pode tocar nela. Você não vê ela. E você só vai usufruir dela se você permanecer em Jesus. E o diabo vai vir do mesmo jeito. E vai dizer: a Bíblia fala de eternidade, a Bíblia fala de Nova Jerusalém, a Bíblia fala de eternidade, de vida com Deus, de enxugar dos teus olhos toda lágrima, você está aí sofrendo. Que negócio é esse? Aproveita. E ele aproveitou e negociou aquilo que é intangível por algo que ele podia tocar e podia se satisfazer. Quando ele cai em si, não tinha mais jeito. Por quê? Porque ele fez um pacto, ele pactuou. Ele fez um pacto. E o tempo era o tempo da lei. Por isso que ele buscou em lágrimas, e a resposta que o céu deu para ele, fala: mas você negociou, é direito do outro, você vendeu para o outro. O preço que foi pago é profano. Por que foi chamado de profano? Porque o que ele deixou por um prato de lentilha foi algo fantástico. Só que esse fantástico era fantástico para Jacó, não era fantástico para ele. Para Jacó, aquilo era tudo que ele queria. Ele queria ser o herdeiro. A promessa que havia sobre seu pai, ele queria que se cumprisse na vida dele, e se cumpriu. Jacó se torna Israel, Israel se torna a nação que nós conhecemos. Ele conseguiu. E o outro sabia disso, o pai ensinava mais disso para ele, para Esaú, do que para o próprio Jacó, mas Jacó ouvia de escanteio, e ele pegou aquilo, e ele valorizou aquilo, já Esaú profanou aquilo. Toma cuidado, por isso a pergunta: teria Esaú praticado algo que nós também praticamos? Porque a gente vê esse nome profano, vê esse nome e se assusta, mas quantas vezes não se negocia o eterno por coisas naturais? Quantas vezes nós não trocamos a eternidade, a bênção, as promessas, a paz, o perdão? Eu vou te dar um exemplo. A pessoa que se endurece, que não perdoa, ela está trocando por uma satisfação pessoal. Aquele que não quer resolver um problema, está trocando. Aquele que troca presença de Deus por minutos, por exemplo, na pornografia, está trocando. Você está deixando, por quê? Porque as promessas de Deus são intangíveis, você não pega elas. Você não pode pegar, como você pega esse copo e fala: é meu. Como você pega o seu celular e fala: é meu, está no meu nome. Não é assim. É um direito
invisível, intangível, intocável, e você precisa crer nele pela fé. E o diabo, ele usa disso, já que é intocável, já que é só pela fé, ele usa disso para roubar de você, para arrancar de você. Vocês estão me entendendo? Diz amém. Amém. Então toma cuidado com isso em nome de Jesus. Amém? Amém? Toma cuidado com isso. A fé, as promessas, a paz, o perdão, a eternidade, a Nova Jerusalém e outros tantos são intangíveis, mas você que crê sabe que ela é real, elas são reais. Não negocia a bênção de Deus por algo que você possa tocar, mas que é terreno e que é passageiro. Amém? Embora com lágrimas tivesse buscado, ele busca. A Bíblia diz e usa a expressão nessa tradução, revista atualizada, diligentemente. Ou seja, ele faz tudo que é direitinho fazer. Mas ele já tinha pactuado. Fica tranquilo, você não vive o Antigo Testamento, você vive o Novo. Você pode hoje se arrepender e recomeçar a sua vida. Mas fica o exemplo aqui. O duro é você ficar nessa. Pequei, perdão, pequei, perdão, pequei, perdão. E você pode morrer no pequei e não no perdão. Aí lascou tudo. Aí lascou tudo. E eu não preciso falar, infelizmente, quantos têm morrido no nosso tempo. E quantos deles foram pegos no perdão. E quantos foram pegos no pequei. Quantos tiveram tempo de conserto com Deus. E quantos não tiveram tempo. Não brinca com aquilo que é sério. E eu quero dar um recado para você no pouco tempo que me resta. Não negocie os pilares da sua fé. O que aconteceu com Esaú? Você acha que isso foi à toa? Eu vou usar como exemplo. Alguém que você está dirigindo aí no trânsito e você dá aquela buzinada além do normal para ele, e ele para o carro, deixa você chegar perto, esbraveja, xinga você, tua mãe, tua avó, tua geração inteira, e se você não ficar quieto, ele puxou ainda uma arma para você. Você já deve ter visto isso. Ou talvez vivido isso. Eu te pergunto, é contra você? Não, não é contra você. Você só chegou na hora em que o copo derramou. Mas ali tem um acúmulo de situações que não se resolvem, e aí você se defronta com aquela pessoa, Você acha que Esaú só chegou e trocou a bênção, profanou a bênção por um prato de comida? Por isso que foi profanar. Você não pode comparar a bênção de Deus com um prato de comida, com prazer. Sabe o que Deus esperava dele? Deus esperava dele aquilo que espera de você. Ele falava, olha, eu realmente estou mal, estou com fome, estou desmaiando, mas eu prefiro desmaiar e se preciso morrer, mas na bênção e não sendo profano. É isso que Deus esperava dele. Eu tenho certeza, Deus, se fosse preciso, enviaria um anjo para dar comida para ele, porque fez isso lá com Elias, visitou ele. Deus ia dar um jeito, mas ele, sabe por que ele não? Porque ali foi só o derramar do copo. Ele já estava longe de Deus, ele já estava distante, ele já tinha negociado pilares no processo, e ali só derramou o copo. Agora, se você preserva pilares, a tua casa não vai ruir, ela não vai rachar. E eu quero citar alguns para você de forma rápida. Primeiro esse texto, Apocalipse 3,12, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Quem aqui vai ser coluna no templo de Deus? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero falar desses pilares para você. Primeiro, teu devocional. Eu imagino que Esaú estava longe do devocional. Ele não se apegava às promessas de Deus. Ele não tinha uma vida de oração, de jejum. Ele não tinha de jejum mesmo. Porque, esses dias eu fui no médico e vou ter que mudar algumas coisas. Ele falou para mim, só que você vai ter um problema. Ele falou, qual que é o problema? Eu vou colocar você de jejum intermitente. Eu falei, doutor, todas as outras coisas que você falar pode ser problema. Isso não é problema. Por quê? Eu aproveitei e preguei para ele um pouquinho. Eu falei, não, nós somos da igreja, sou homem de Deus, o jejum faz parte da minha vida, tal. Foi essas outras coisas que o senhor pediu, correr, fazer musculação, fazer não sei o quê, isso é difícil. O jejum não, o jejum você fica tranquilo.
tomar esses remédios, isso aí pode ser difícil, agora, isso aí não. Então, sabe como é que estava Esaú? Não tinha controle, não devia jejuar há muito tempo, não tinha oração, não tinha dependência de Deus, e aí profanou a bênção. Quem ia trocar o nome de Esaú para Israel, de Israel, ia ser Esaú e não Jacó. Outra, culto familiar, momento em família para buscar Deus. Eu te lembro, esta igreja tem um aplicativo gratuito, chamado 365 Dias com Deus. Você baixa no teu iPhone ou no teu Android, seja ele que marca for, de graça. Lá tem 52 cultinhos. Você pode fazer melhor que o meu, não tem problema, mas ali fica para quem não sabe fazer. Pega os modelos lá, escolhe um e vai fazer. Tem um ano inteiro para você fazer. Aquilo é só para dar um start na sua vida, mas está lá, e é de graça, tá? Mas é melhor, né, ficar na frente da televisão, ficar cada um com o celular num canto, é mais fácil, né, do que pegar a palavra, estudar e olhar a sua verdade, né? E a gente vai levando a vida assim. E eu te pergunto, não fazemos nós igual Esaú às vezes? O dia da família, tem um tempo teu com a família, só seu, sem celular, teu, não é nem um dia, um período ali em que você vai, se for preciso até brigar para resolver os problemas, é de vocês, coisa da família. Discipulado. Ei, não foi nós que inventamos, não. Jesus discipulou seus discípulos. Confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serem sarados. E nós temos ensinado, confesse as suas tentações hoje, abra, fale sobre elas, para você não precisar confessar seus pecados amanhã. Não fomos nós que escrevemos, enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, está lá em Salmos 32, e é lá também que está escrito, não seja como o burro, que fica levando cargas. Pode ler Salmo 32, tem muita gente sendo como o burro, carregando cargas que não precisava mais carregar, porque não tem coragem de abrir seu coração. Não fica bravo comigo não, está lá na Bíblia, Salmo 32. Fidelidade, seja fiel em tudo aquilo que vier à sua mão. Seu chamado, Esaú tinha um chamado, ele era a sucessão do seu pai, ele brincou com aquilo. Excelência, tudo que você for fazer, faz bem feito, faz com excelência, dá o seu, o que é excelente? É o seu melhor, dá o seu melhor, se esvazie fazendo aquilo que Deus confiou a você para fazer, não faz de qualquer jeito, não faz meia boca, não faz isso, tudo que vier à tua mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque para o cemitério, para onde nós todos vamos, lá não tem mais projeto, lá não se faz mais nada, lá é quem está vivo para projetar o nosso túmulo, mas lá nós já fomos. Quantos estão me entendendo? Diz amém. Amém. Quero te convidar a ficar de pé então, em nome de Jesus. Glória a Deus, nós adoramos o teu nome, Senhor. Sabe, irmãos, o resultado da manutenção dos pilares é algo intangível, porém real. A manutenção dos pilares. Faça a manutenção dos pilares da sua fé. E os resultados, eles são sim reais. Eles te conduzirão à eternidade. Posso ouvir um amém? Amém. Segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela contamine quem está à sua volta. E ninguém seja, acho que agora você vai entender melhor o texto, né? Devasso ou profano, como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis, que querendo ele ainda depois herdar a bênção
está bem descrito aqui, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou diligentemente com lágrimas. Lembro, ele não achou lugar de arrependimento porque vivia o tempo do Antigo Testamento. Jesus vem, em 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar de todos os pecados e nos livrar de toda iniquidade. Amém? Então esse é o momento seu, esse é o seu momento de, se você entendeu essa palavra, de você falar com Deus, você em casa também, e se de alguma forma você profanou aquilo que é intangível, mas é real, como o perdão, a bênção, a eternidade, a salvação, o amor, é hora de você falar: Senhor, eu quero te pedir perdão. Ele não encontrou, mas eu posso encontrar por causa de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual foi a maneira? Que Ele entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você está ouvindo essa palavra para que você compreenda e não pereça no caminho, mas permaneça no caminho da eternidade. Fecha seus olhos, deixa o louvor cantar, e seja um tempo seu para falar com Deus. Quer ficar de pé? Quer sentar? Quer ajoelhar? Teu tempo agora. Se Deus falou contigo, fala com Ele agora, em nome de Jesus. Vai falando com Ele, em nome de Jesus.